Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o John Wesley e se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, deixe o seu like e também o seu comentário. E aproveite e compartilhe geral, porque eu tenho certeza que esse bate-papo vai edificar demais a sua vida. Hoje nós estamos recebendo aqui Pastor Wilson e Pastora Erilda, pastores da nossa casa que estão há 30 anos no ministério, servindo com amor, com zelo e com honra. Sejam bem-vindos, pastores, Pastor Wilson e Pastor Erilda. Que alegria ter vocês aqui conosco. A alegria é nossa. Amém. Obrigada. Eu que agradeço. E o senhor está bem, pastor? Muito obrigado pela visita, pela consideração, mas a alegria é nossa de participar dessa igreja há tanto tempo. Amém, glória a Deus. Então, sem mais delongas, pastores, vocês já estão há 30 anos desenvolvendo o ministério em Cristo. Vamos voltar um pouco para a gente entender mais dessa história. Como foram que vocês conheceram a Cristo? Como foi a conversão? Você quer falar? Você primeiro, porque eu conheci através de você. Eu conheci Jesus através da pastora Vânia. Olha. Porque ela deu uma depressão e assim, ela tinha que ficar só comigo, porque ela achava que se ela estivesse comigo, eu não deixava ela morrer. Então, muitas vezes eu fui no trabalho, porque ela passava mal lá no trabalho, aí eles me ligavam, eu ia lá, trazia ela para aqui, para casa, levava ao médico, o médico não achava nada nela, ela dormia comigo, sim, porque se ela estivesse perto de mim, ela ficava bem. E eu levei ela em Belo Horizonte, em psiquiatra, levei todos os lugares que falava que era bom, eu levava, porque ela estava com depressão. Certo. E aí, onde ela trabalhava, tinha uma professora que já participava da igreja. A igreja estava no início aqui em Patos. E essa professora convidou ela para ir à igreja, falou para ela assim que tinha certeza que se ela fosse no culto, ela seria curada. E aí ela foi. E pouco tempo depois, poucos meses, ela não precisou mais de remédio, ela foi curada de verdade. Glória a Deus. Que bênção. E aí ela já tinha começado a namorar com o pastor Cláudio. Aí o pastor Cláudio foi com ela também para a igreja. Aí ela foi primeiro do que eu. Depois ela foi numa reunião de célula, que era na casa da mãe da Etelda, da dona Celina, Nossa. perto do Veracruz. E quem dirigia essa célula lá era o pastor Eliseu. Não, na época ele não era pastor, era o Eliseu. Então, o Eliseu, ele discipulou nós todos. E ela foi nessa reunião de célula uma semana e me ligou. Falou que era para mim ir também. Aí eu fui. Lá mesmo na célula eu confessei e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. E de lá para cá até hoje. Glória a Deus, velho. 30 anos. Sem desviar para a direita ou para a esquerda. Sem pelo menos pensar em ir em outra igreja. Para assim, sair da igreja para frequentar outra igreja. Eu penso assim, sabe, Wesley, que aonde Deus me plantou é aonde eu devo ficar até os últimos dias de vida, tá? Porque foi lá que Deus me plantou, né?
Então, eu não tenho vontade de frequentar outras igrejas. Eu admiro as outras igrejas, mas, assim, o meu lugar é na Shalom. Amém. Glória a Deus. E o pastor Wilson? Como foi essa conversão, pastor? Como foi seu contato com Cristo? Pastor Wilson foi de curiosidade. Eu estudava com as Testemunhas de Jeová. Um ano de qualquer coisa, eu estudei com um rapaz, um moço, ele passava aqui. A gente estudava, ficava até meia-noite, 1 hora, estudando sobre o Testemunho de Jeová. Mas eu lia essas coisas, era só para fazer hora, não tinha intenção nenhuma de religião, só ia na igreja católica e tal, tudo, mas não tinha vontade de ir, ia por ir. Até que ela foi. E depois ela, porque padre, aí eu falei assim, e ela um tempo ela ia e ficava, ela chegava em casa tarde. Eu falei assim, eu vou lá nessa igreja para ver se esse negócio lá é bom mesmo, porque ela fica esse tempão lá, como é que é? Aí fui na igreja e nunca mais saí. Aí recebi o convite para fazer o curso, né? Para pastor, para tal. Eu falei, mas isso não tem vocação para isso não. Mas era assim, aquele tipo, falava, né? Eu não vou, mas todo dia que o cara passava aqui, eu não vou, mas ia. Até que chegou no fim, gostei e falei assim, já que eu estou aqui, eu vou, né? Aproveitar e vou descobrir tudo que fosse. Aí comecei aí nas reuniões, tá, e tudo. Aí perguntar, você quer ser pastor? Eu falei, não. Mas era igual que tem, não quero não, mas todo dia, não matava nem um dia. Né? E graças a Deus que Deus teve misericórdia de mim, da minha família, porque eu não era muito, né, muito católico não. E aí, através dela, foi a família inteira, depois os meninos, aí tá o Marcelo, eu, o Luciano, não vou também não, tá, mas nunca deixou de ir. Hoje é a família inteira procurando andar nos caminhos do Senhor, né, e fazer o possível para servir, para realmente desenvolver o trabalho em prol de outras pessoas. Glória a Deus. Como foi que vocês dois se conheceram? Essa é uma história grande. Essa eu trabalhava numa lanchonete na Califórnia. E aos domingos ela ia no matinê. Aí eu ficava olhando. Cine-Gás. A do Cine-Gás. Aí eu ficava observando ela. Todo dia tal. Um dia vai dar certo. Aí depois um dia saiu de lá e eu perguntei se eu podia acompanhar, porque eu morava lá, perto da casa dela. Aí, pode, tal. Aí foi. Mas aí a família dela não queria nem ver nem minha sombra. Não queria de jeito nenhum. Eu falei assim, mas não vai ter jeito não, eu vou ter que dar um jeito para eles aceitar. Mas a família dela, sim, a mãe dela que não queria, porque na época tinha uma vizinha lá em casa, lá perto de casa, e ela namorava com o meu irmão. Aí ela contava para minha sogra que eu era muito mulherengo, que eu era isso, que eu era aquilo. Eu nem conhecia a mulher, ela falava. Aí a minha sogra tomou birra, falou que nem se eu tivesse vestido de ouro que ela não deixava. Eu não me preocupei com aquilo porque eu sabia que um dia ia dar certo, né? E deu certo, e tá dando certo, e vai dar certo. Já são quantos anos de casados? 40. 50. 50? Vai fazer 51 anos. Que bênção, hein, gente? Glória a Já Deus. comemoramos a boda de ouro. Pois é. Pastora, qual que é o segredo para manter um casamento por tantos anos? Oi. Eu acho que
Acho não. Eu tenho certeza que é o respeito, né? O amor, o respeito e, assim, é gostar, né? De serviço de casa, gostar de ser dona de casa. Eu acho, assim, a coisa que... O respeito também é uma das coisas que tem que ter num casamento. Respeito. E, assim, na minha época, a gente casava para ficar casada, né? Não tinha esse negócio de separar, igual é hoje, que hoje casa hoje, separa amanhã, né? Então, quando nós começamos a namorar, o Wilson tinha 17 anos, eu tinha 13. Mas ele está falando, ele andou, ele ficou esperando eu aceitar namorar com ele 8 anos. Nossa, o senhor foi persistente, hein? 8 anos. Porque eu não queria. Eu não tinha nada a perder. Então, Eu não pensava em namorar, sabe? Sabe assim, aquelas meninas assim que... Inocente de tudo. Era eu. Eu casei inocente de tudo. E aí ele esperou 8 anos, igual ele falou, eu ia ao matinê com uma turma de amiga que eu tinha. O meu pai deixava a gente sair só durante o dia. Aí eu ia ao matinê, no Cine Garza. Gostava muito de ver filme do Mazzaropi, do Elvis Presley. E ele trabalhava nesse barzinho, aí ele ficava de olho. Assim, a hora que a gente chegava, a hora que ia embora, ele ficava atrás de mim e mandando recado para as minhas amigas. E eu falava, não quero, não quero. E tinha uma amiga minha que era doida para namorar com ele. Eu falei, pode namorar com ele. Eu não quero, eu não vou mexer com isso. Mas depois ele me venceu pelo cansaço. Foi. Me venceu pelo cansaço. Não. Por isso... Quem ajeitou nosso namoro foi o pai dela. Porque o pai dela gostava de mim, porque mais ele encontrava, e ele era torcedor do Botafogo e eu era torcedor do Fluminense. Aí nós ficava discutindo, que isso, Pastor Zé? Quem é o Botafogo para ganhar? Aí ele ficava assim, você não entende. Ele falava, que diferença tem isso assim, assim, tá? Você não entende nem disso, quer entender de bola, menino. Mas era um senhor muito, assim, bom da gente estar com ele, né? E assim eu fui conquistando ele e tal, e ele falou assim, você está namorando com minha filha, você vai casar? Aí eu fiquei bravo com ele, eu falei assim, o que o senhor acha? Ele falou assim, não sei, olha, se eu tô namorando com ela, eu vou casar, assim. Mas se eu deixar, né? Eu falei, não, vai depender dela. O senhor só vai fazer a festa, vai depender dela. Mas, assim, o Wilson, toda a vida ele foi muito responsável, sabe, Wesley? Quando nós casamos, já tinha casa própria, mobiliada. Ele nunca deixou faltar nada para mim. Eu casei com 10 meses de casada, eu ganhei o primeiro filho. Mas eu casei assim como se eu estivesse dando um pulo no escuro também. Porque eu não sabia nada sobre casamento, relacionamento, não sabia. Porque os pais naquela época não conversavam com os filhos, né? Não ensinavam nada para os filhos. Mas assim, o Wilson nunca me decepcionou, ele nunca deixou faltar nada para mim, nem para os meus filhos. Sempre trabalhou muito. Ele trabalhava dia e noite. Ele dava aula em Presidente Olegário de contabilidade. Chegava em casa às 11 horas da noite
e levantava às 5 horas para ir lá para a Rocinha trabalhar na Fosfértil. Ei, pastor. Ele era o contador da Fosfértil, sabe? E antes ele trabalhava no escritório aqui, depois eles passaram o escritório lá para a Rocinha. E ele ia. E eu ficava em casa cuidando dos 2 filhos. Ele saía de madrugada, chegava à noite, ainda ia para Presidente dar aula. Mas assim, os meus filhos tiveram tudo. Tudo que quiser ter, brinquedo, passeios, praia, eles tiveram tudo na infância. Então, assim, ele só não tem tamanho, mas ele tem uma garra muito grande. Bom dia, pastor Wilson. Eita, trem bom, mas... Como o senhor fala, aqui não, pica-pau. Aqui não, pica-pau, aqui é aroeira, vai tortar o biquinho. Então, assim, eu corri muito dele, não queria namorar com ele mesmo, de jeito nenhum, mas depois ele me conquistou. Acho que ele me cansou, sabe? Mas eu não arrependi. Valeu a pena, né? Valeu a pena, porque ele é um ótimo marido, ele faz tudo para mim, sabe? Mas eu também sou uma boa esposa. Eu sou uma boa esposa Você não também. é só esposa. Você é companheira, você é amiga, você como que fala quando você... Mãe, não, Não. Quando a gente tá junto e tá junto mesmo. Porque deve né? Não, porque se fosse pela mãe dela, pelas irmãs, não tinha nada, não. Aí eu ainda debochava das meninas, falava assim, vocês têm raiva de mim por ter casado com vocês, não, porque vocês não arranjam casamento. E elas ficavam bravas demais. Eu falei assim, mas não adianta, conta os dias. Daqui 1 ano e pouco vocês vão ficar sem a irmã de vocês lá na casa de vocês. Conta pra você ver. Aí quando eu casei, aí eu já ia na casa dela, né? Porque antes eu não ia, não. Eu cheguei lá e falei, o que eu falei pra vocês? Mas era só para... Eu era terrível. Nossa, rapaz, eu não sei. Mas sabe, pastor Wesley, eu falo assim que Deus me abençoou desde o ventre da minha mãe. Porque eu nunca passei dificuldade, o meu pai nunca me deu um tapa, nem a minha mãe. Ah, então é por isso que você é meio absurdo. Eu assim, cuidei muito bem dos meus pais, fui muito boa filha, e eu falo sempre que a gente, quando é boa filha, os filhos são bons também, os filhos da gente. Porque como eu não dei trabalho, dificuldade para os meus pais, os meus filhos, nenhum dos 2, tive só 2, né, muito pouco, mas foi o que Deus me deu, né? Amém. O que Deus tinha para mim era 2 filhos. Debaixo da graça de Deus, eu criei eles muito bem criados, eles são muito educados, nunca recebi uma reclamação dos meus filhos, que estava fazendo bagunça na rua, ou pai de menina vinha aqui reclamar dos meus filhos, que faltaram com respeito. Nunca, nunca, graças a Deus. E eu vejo isso como graça de Deus na minha vida, sabe? Porque o que a gente planta, a gente colhe, né? Então, assim, eu plantei coisa boa, Deus me deu coisa boa. Me deu um marido bom, me deu filhos excelentes, os netos, idem, né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus mesmo, que tudo que eu fizer para Deus, eu não pago o que Deus já fez por mim, sabe? Então, assim, e a igreja, né? A igreja
também foi uma, né, que nos ensinou bastante. A gente ganhou muitas vidas para a igreja, né? Cuidou de muitas vidas, graças a Deus. Ajudou muitas vidas financeiramente, porque nós fomos uns pastores que, quando as pessoas chegavam até a gente reclamando de dificuldade, que estava com talão de luz sem pagar, talão de água, que estava sem cesta básica, em vez da gente falar, vamos orar, não, a gente providenciava aquilo. Sim. Porque orava, mas orar só não ia adiantar. Né? Com obras, né? A oração fala, orar e ação, né? Então, a gente orava e agia. Então, assim, eu fico feliz demais da gente ter feito isso. Eu tenho saudade, porque hoje a gente está muito parado, muito sem fazer as coisas, e eu sinto muita falta. Muita falta. Porque... Mas, quando eu fui para a igreja, aí eu falei para ela assim, eles me convidaram para mim ser pastor. E ela falou assim, você sabe o que é isso? Não, nunca fui, como é que eu vou saber? Tem que ser primeiro. Tem que viver. Tem que viver para saber, né? E aí falava uma coisa e falava, não, nós vamos ter que fazer isso e isso. Mas você sabe como é que faz? Não, eu nunca fiz, mas vamos fazer. Ela era aquela pessoa. Acho que ela pensava assim, para mim ser mãe, eu vou ter que fazer um curso, vou ter que entrar numa escola, vou ter para poder ser mãe, né? Ou assim, você quer ser pai? Não quero não, Maria. Eu casei, foi só por sua causa, não foi para ter família, né? Aí eu falava assim, já orou a oração de São Bento? Para que orar essa? Que comigo vai ser um para fora e um para dentro. Você que... Pastor, são muitas histórias. Rapaz, naquela época, se você não arranjasse umas coisas para você rir, era difícil demais. Eu levantava todo dia, 4 horas da manhã, para ir para a rocinha. Chegava, pegava um corcelzinho velho, ia para Presidente Olegário, dava aula até meia-noite, 1 hora da manhã. Chegava e no outro dia ia para a rocinha, para dar conta de... Assim, Deus me livre de vocês. É duro. Glória a Deus. Hoje, na opinião de vocês, qual o motivo que os casamentos não se sustentam mais por tantos anos, igual a gente está vendo aqui de vocês, né? Mais de 50 anos de casados, unidos, né? Com amor muito maior do que o que foi há 50 anos atrás. O que está faltando para essa geração que o relacionamento é tudo líquido, né? É tudo raso? Criação, em primeiro lugar, criação. Em casa, tá certo? Porque meu pai, eu sempre falava, eu vou casar. Meu pai falou, você vai casar com o quê? E como que você vai casar? Ué, vou casar, o senhor não casou? Aí ele passou a me contar a história do casamento dele. Porque ele casou, estava com 17 anos também. E passou muito trabalho. Aí ele falou assim, eu casei assim, mas todo dia, e qualquer hora que eu pensasse em, por exemplo, desfazer o casamento ou qualquer coisa, ele falava assim, olha, ninguém mandou eu casar. E a minha sogra não queria meu casamento. Aí, como a sogra dela também não queria que eu casasse com ela, eu pensava a mesma coisa. Do mesmo jeito, os mesmos casos que o meu pai me contou, era a minha... Sabe? Em primeiro lugar, honestidade. Segundo lugar, respeito.
pelas pessoas. E terceiro, trabalho. Trabalhar. Eu não tinha dificuldade com o trabalho. Você vê, ela falando aqui das aulas de Presidente Olegário, eu trabalhava na Rocinha. Lá eu chegava da Rocinha, 6 horas, 5h30, 6 horas da tarde. Tomava banho, comia um arrozinho quente lá que ela tinha lá. Pegava um corcelzinho branco, ia para Presidente Olegário. Saía... Hã? Não era não? Era. Pegava esse corcelzinho branco, ia para Presidente Olegário. Saía de Presidente Olegário 11h30. Às vezes tinha dia que até meia-noite. No outro dia, 6 horas, eu estava no ponto para pegar o ônibus para ir para a Rocinha. Então, quer dizer, e eu não tinha direito nem de reclamar. Essa é a pergunta. Hã? A pergunta que você falou foi qual? Foi essa questão de como manter O casamento. Né? E o pastor isso falou que tem a ver com a criação. Com a criação. E com essa determinação, essa perseverança de entender que entrou uma aliança, né? E não deve ser quebrado, né? E é a responsabilidade, a maior virtude no casamento, na convivência de duas pessoas, é a responsabilidade. Porque ninguém, você ainda vai passar por isso, se você não passou, vai passar. Amém. Ninguém vai mandar você casar. Você vai casar por quê? Porque você faz parte. Quando diz o caso, faz parte. Você tem que criar uma família para você saber o valor que tem, a dificuldade, o trabalho que a gente dá para os nossos pais. Né? E a outra coisa é o seguinte, nós fomos muito apressados. O negócio de filho. Sim. Tá? Arranjamos filho muito cedo. Quantos anos? 9 meses de casado já estava. 10 meses de casado já estava. O bichinho já estava gritando. Não, 10 meses. Mas sabe por quê? Eu era tão inocente. Cara, quem não tinha inocência, Tão não? inocente. Você fazia de sonsa. Diz ela que ela falava para mim que era inocente. Eu era tão inocente, eu nem sabia que existia remédio para evitar filho. Nem sabia, de tão inocente que eu era. Era mesmo. E eu tinha, não sei se existia, não. Mas assim, aí, a sua pergunta, por que os casamentos de hoje duram tão pouco? Primeiro, o mundo de hoje mudou demais. Mundo, faculdade, televisão, as redes sociais, e mesmo exemplo dos pais em casa. Sabe? Muitos filhos hoje não querem casar por verem a situação dos pais. Então, não quer aquilo para eles. É onde tem os sapatão, né? Os efeminados. Por quê? Porque não quer aquela vida que eles veem em casa. Então, hoje está muito difícil. Tá nada. E as meninas de hoje também, elas casam, mas não quer cuidar de casa, não quer cuidar de marido. Filhos, prefere ter um cachorrinho do que filho. Então, assim, hoje está complicado. Muito complicado. É complicado. E também, nós namoramos 8 anos, sem pegar na mão. Era só ali... Era só conversa de longe. De longe. Se ele ia lá em casa, tinha uma mesa. É o pé de manga, só. Eu ficava de cá, na sala. Eu ficava de cá e ia do lado de lá. E a minha mãe, toda hora, ia lá ver como é que... Né? Então, assim, foi por isso que eu falo que Deus abençoa. Por causa desse respeito e assim, sabe? Você esperar o casamento mesmo. Hoje não.
Hoje, o rapaz conhece a moça hoje, amanhã já está no motel. Mas, Então, assim, o mundo virou de ponta cabeça. mas Né? eu era muito cabeça, viu? Quem tem filha hoje, eu acho que eu não tenho uma filha porque Deus sabia que eu ia sofrer demais. O ciúme ou que ia ser muito rígido com ela? Ciúme, e do jeito que eu fui criada, eu queria criar ela, e ia ser um pé de guerra no mundo de hoje. Entendi. E eu ia sofrer demais. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Tá bom, tá? Algo que me passa assim, uma impressão que eu percebo é que hoje as pessoas toleram menos qualquer tipo de erro, qualquer tipo de problema. Na primeira dificuldade que tem, a pessoa já pega, vai você para sua casa, eu vou para a minha. Mas hoje não tem, antigamente não tinha a facilidade de você cometer as besteiras de hoje. Certo. Não, tô com a perna dormente. Mas hoje, Wesley, as pessoas já casam pensando assim, se não der certo, separa. Separa. Isso, é exatamente essa questão. Na época, seu Zé Braga, você vai casar, você não vai separar, largar ela depois, não? Não vou, seu Zé, vou só da igreja, vou para casa, chego lá e vou embora. Essa que é a questão. E nesse tempo de pastoreio, quais histórias vocês poderiam contar para nós de milagres, coisas surpreendentes, alguma curiosidade também de casos, né, que foram engraçados? O que vocês poderiam falar? Engraçado, nós não temos nenhum caso, mas casos de pessoas que queria ver o capeta, queria ver a desgraça, mas não queria ver pastor, teve, tá certo? Não, mas não importa com isso, não. Quem diz o cara é assim mesmo, pode deixar que é assim mesmo. E a gente voltava para casa e orava, e tá. Não, tempo de pastores... Deixa eu só completar. Outra coisa que levou as pessoas a converter era a minha vida. Eu vou para a igreja com você, Wilson, porque se você converteu, qualquer pessoa pode converter, tá certo? Porque eu não ligava para as coisas, eu era largado mesmo, fazia isso, assim, bebia, fumava, brigava em campo de futebol, então não era fácil não. Aí o cara falava, mas se você foi para a igreja e hoje está falando que é pastor, e a gente está vendo a sua mudança, eu vou também. Muitas pessoas, né? As pessoas que jogavam bola com ele, o Lélio do Fé e Milagre é um. O pastor Lélio é discípulo? É discípulo. Que jogou bola com ele. Então, vários meninos que jogaram bola com ele são pastores hoje. Mas porque nós tínhamos que orar, quem não orasse não jogava. Quem tinha que apresentar o boletim da escola. Se tivesse nota vermelha, não jogava. Era um negócio comigo, não era só assim, não. E outra coisa, tinha uns meninos perebentos ali naquele alto do Cristo, lá perto do batalhão, um neguinho lá, que jogava bola, era bom de bola, mas as pernas tudo cheias de pereba. Veio uma médica da CPRM. Fosfértil? Não, já era da CPRM, na época era da CPRM. E ficou 3 finais de semana lá na F, cuidando dos meninos. Examinando e tal, tirando sangue, fazendo exame e tudo, dando lombrigueiro. Os filhos dos funcionários da Fosfértil, todos eles foram tratados. Todos eles passaram na mão dessa médica lá para tratar. E outra coisa, chegasse lá e falasse assim, cadê o boletim? Eu falava, quando tinha jogo, cadê o boletim? Sabe como é que é? Sou isso. Dessa vez, não era isso que eles falavam, Muriçoca. Sou Muriçoca. Dessa vez, não. Tá, eu falei, não. E quando vocês tiverem nota vermelha no boletim, vocês não precisam nem vir que vocês não vão jogar. Não vai.
Aí os pais eram, ó, comigo. O Lázaro era um que jogava bola com ele. Também jogava com ele? Jogava. Gente, a questão do exemplo é algo que sempre marca, né? Porque não é só o pastoreio, né? Toda a vida cristã, ela é baseada no exemplo. Se não existe o exemplo daquilo que nós estamos pregando, e se não há a prática, as pessoas não veem, porque o cristianismo ele é pautado nisso, né? Principalmente na questão da gente viver aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. E eu acho que para ter tanto tempo de pastoreio como vocês têm em santidade, nunca teve um escândalo, né? Não, graças a Deus. Começaram bem e vão terminar muito melhor, Em só nome é de Jesus. pautado por isso. Amém? É isso que eu vejo na vida Amém. de vocês, que me pastorearam também quando criança, cuidaram de mim, né, na infância, na adolescência. O pastor Wilson me levou para cantar para prefeito e para um monte de coisa. E hoje, se eu estou aqui, se deve, eu também sou fruto desse legado. Eu imagino que essa deve ser a maior honra, né? Como é para vocês olhar para trás e chegarem a esse legado, né, de tantos frutos. Não, a coisa melhor, não é a melhor coisa que eu acho. A Erilda é É o testemunha disso. resultado do trabalho, né? A gente sai de casa aqui para ir ali no centro, você para até 10 vezes, não até anda. 10 vezes na rua, o pessoal assim, tem uns que não falam Muriçoca, Muriçoca, você sumiu, pô, quando é que você anda e tal, e para e quer conversar, e aí, como é que é? E os times, cadê os times? Acabou, né? Não, senhor, não tem força para mexer com isso mais não, já acabou. Rapaz, mas você não podia ter deixado de fazer isso. Não, porque não sei o que. Eu falei, não, acabou. Tem outros que falam assim, quem vai gostar de saber que eu tive com você é meu filho. Porque ele não tira seu nome da boca. Tu que é o Muriçoca, é o Muriçoca. Mas aí, Wesley, você perguntou Vou tomar uma água, você aceita? sobre... Você Secou perguntou a sobre boca, milagres. falei muito, secou a língua, igual papagaio. Milagres, nós vimos Tá ouvindo? muitos milagres. Os testemunhos? Na família, Não escutou, assim, né? o Marcelo teve tem acidente problema, de não. carro que só Deus para ter guardado. Não, já acabou agora. Uma pedrinha de nada foi que segurou na Serra do Mar. Ele teve esse acidente quando ele passou no vestibular Ela é boa de prosa. numa cidade de São Paulo. Esqueci o nome da cidade agora. Ele tinha, a gente estava na praia e ele tinha que vir fazer a matrícula. E o pastor Sebastião, você conhece ele? Sebastião de Holanda, de São Paulo, foi levar ele para fazer a matrícula. E no caminho eles tiveram esse acidente, na Serra do Mar. E uma pedrinha de nada, segurou o carro. E eles não tiveram um arranhão. Então, eu vejo isso como um milagre. E assim, outro milagre também, que eu vejo assim, a mão de Deus. Os meus filhos nunca foram internados, nunca tiveram uma doença. E isso está estendendo para os meus netos também. Os meus netos também nunca foram internados e nunca tiveram nenhuma doença. Então, nisso tudo, eu vejo que isso é a mão de Deus e bênção de Deus, né? Agora, coisa engraçada, é que teve um casal aqui em casa, não vou falar o nome não, para preservar, né? Mas se eles ver, eles vão saber que são eles. Eles vieram aqui para... Foi assim, ela me ligou falando que eu tinha ligado para ela, e eu não tinha ligado para ela. Ó, para você ver como que Deus age. Eu não tinha ligado para ela. O seu secretário. E ela ligou, ela falou que eu tinha ligado. Aí ela me retornou, falou, sabe, me ligou? Eu falei, não te liguei. Ela falou, mas tem uma ligação da senhora aqui? Eu falei, não, mas não foi eu. Aí ela pegou e me contou. Falou assim,
foi até bom, porque eu quero contar para a senhora, e foi a gente que discipulou, a gente que fez cura e libertação, sabe? O casamento, não sei se foi o Wilson que fez o casamento deles. Quem? Não, vou falar o nome, não. Aí ela... Fazer eu não fiz, não. Deve ela ter falou celebrado. assim, nós estamos separando. Os papéis, falta só nós assinar. Agora falta só nós ir lá assinar. Aí eu falei, pois vocês não vão fazer isso antes de vir aqui em casa. A gente precisa ter uma conversa. Aí ela quando foi à noite, ela falou, eu vou falar para o fulano então, se vai ter como a gente ir aí à noite. Aí à noite eles vieram aqui. Aí falou e contou e tudo, e eu olhei bem para ele assim e falei para ele assim, Deus não te deu 2 filhas para ver os pais separados hoje. Eu falei, você já pensou o que as suas filhas podem ser amanhã? Por causa dessa atitude de vocês? Elas podem não querer casar, elas podem virar coisas que não foi o que Deus projetou para elas. Aí ele chorou, sabe? Quando foi, aí foram embora. Nós falamos, assim, aconselhamos eles bastante. E eu falei muita coisa, assim, forte para ele mesmo. Eu mexi com o caráter dele mesmo. Aí foram embora. Quando foi no sábado, eles tinham um casamento para ir. Quando bate a campainha, que eu vejo os 4. Ele, a esposa e as 2 filhas. E nessa altura, ele tinha jogado a aliança fora, sumido a aliança, não achava. Ela tinha tirado a aliança. Aí eu falei, ela falou assim, ele até jogou a aliança fora. Eu falei, mas Deus vai mostrar. Deus vai mostrar onde que essa aliança está. Ele perdeu a aliança, não sabe onde que pôs. Falei, Deus vai mostrar. Quando foi no sábado, eles tinham ido num casamento, terminou o casamento, eles vieram aqui, todo produzidos e com a aliança na mão. Pastor, nós viemos aqui para o senhor consagrar nossas alianças de novo. Então, assim, eu vejo isso e hoje vive assim, está vivendo uma maravilha. E você conhece. Glória a Deus. Você conhece. Glória a Deus. Que bênção. Sabe? E assim, isso me deixa assim, é mais do que se eu ganhasse milhões e milhões, é mais do que se eu ganhasse na Mega Sena. Sabe? É isso que me alegra. Eu imagino. É justamente isso aí que nos move, justamente a dar continuidade como cristão. Não é? Porque quando relatos como esse, de restauração de casamento, né, de restituição... Você orar por uma pessoa e ela ser curada. Isso. Essa gratidão, igual o pastor falou, de andar na rua e várias pessoas... né, mencionarem, né, que se você converteu também, então eu vou testemunho, exemplo. É você com a sua fé, com as suas palavras, evitar uma separação, né, de um casamento, Isso é muito gratificante. uma destruição de um lar. Isso é maravilhoso, é só Jesus. É só Jesus. Esse é o nosso combustível para a gente continuar. Eu queria... A senhora quer falar mais? Por isso que eu quero viver 100 anos. Ele também quer falar. Não, eu quero que vocês deixem uma palavra final aí para a igreja, né, abençoando os nossos irmãos que ouviram até aqui, esses 50 anos, mais de 50 anos de casado e mais de 30 anos aí de ministério, sendo exemplo na fé e exemplo no casamento. Olha. Né? E exemplo como cidadão também, cumprindo até hoje com as obrigações e nos abençoando tanto, e sendo esse modelo para todos nós, que eu sempre falo.
né? Que o meu objetivo é poder chegar na mesma idade, com esse mesmo legado, com esse mesmo exemplo. Vai chegar. E com essa mesma saúde também, né? Porque Vai a vitalidade chegar. que os dois têm, até Ih, hoje rapaz, servindo na casa. eu era tuberculoso. Vai chegar sim. Ó, a minha Em história nome de Jesus. da tuberculose é o seguinte. Não, meu Senhor. Por que não? Conta, Quando então, eu pra descobri que estava, o médico falou para mim, olha, você tem que procurar um Diz, foi lugar, antes de casar. um lugar que não seja frio e tal, e procurar isso, isso e isso. Eu peguei, fiz minha malinha e fui lá para o norte de Goiás, passar um tempo lá com a minha tia, porque é o lugar mais quente que eu conheci na vida, foi lá, nessa tal de Jussara. E curei a tuberculose tomando os remédios, mas todo dia pescando. E só de pescar naquele corguinho lá, sair da casa, ir lá e pescar naquele corguinho e voltar, eu chegava suado na casa dela. Fiquei lá uns 4 meses ou mais. Quando eu cheguei aqui, fui no médico, ele falou assim, mas rapaz, esse troço seu tá mal contado, o que você fez? Eu falei, nada, só fiz aquilo que o senhor falou, que era para mim procurar um lugar quente para morar e tal, evitar frio, evitar gelado, não comer isso, não quer comer aquilo. Eu cumpri o que o senhor falou e tá. Ele falou assim, já acabou, não tem mais nada. Vocês querem deixar uma palavra final para todos aqueles que nos acompanharam, abençoando a vida deles? Amém? Olha para essa câmera aqui e deixa essa aqui, ó, essa daqui. Isso. Você quer falar primeiro? Deixa a bênção pastoral para a gente poder finalizar, pastores. Ou se quiserem fazer uma oração. Não, eu tenho o seguinte, olha, eu vejo, por exemplo, a igreja. Tem um monte de pessoas que estão namorando, que têm relacionamento. Eu acho que qualquer pessoa que quiser casar, ter um relacionamento, deve procurar alguém que tem uma experiência, que tem um conhecimento, para ter um seminário. Eu acho que a própria igreja, poderia ter esse seminário para casais, tá certo? Mas para esses assuntos, para ensinar, porque eu vejo que tem, mas você vai nesses troços de casais e você não vê nada a respeito disso, você vê? Falar como deve ser o relacionamento, como fazer as coisas, como ter jeitinho. Ele já foi em muitos desses negócios aí. Eu acho que a igreja precisa ter, como é que fala? Um tempo mais para os jovens e as pessoas, e falar a respeito de relacionamento. Casamento, namoro, tal, né? A pessoa já cresce e já sabe exatamente aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa. E não é aquela coisa de, você fica ensinando isso para os outros, que eles vão fazer, mas é para aprender mesmo. Porque se eu ensinar, eles vão ter relacionamento antes do casamento. Se não ensinar, eles vão ter da mesma maneira. Então, pelo menos os cristãos, né, os crentes, eles têm exemplo para dar para os outros. Porque você vê o seguinte, quantos de nós que já vimos casais de namorados, crentes aí, né? Maior amassa e tal. Não, você nunca viu, não? Então você não anda saindo. Tá vendo? E é isso, Wesley, é que dá sustentação à família. Porque quando você vai, aí você lembra, tudo que você aprende nesse estado, quando você vai acontecer que você lembra como é que tem que ter. Tem essa base quando você sólida. passa, você vai. É a mesma coisa. Por exemplo, você estuda. Por exemplo, eu estudei contabilidade, estudei mais alguma coisa. Todas as vezes que eu chegava no escritório que eu ia começar, a primeira coisa que eu lembrava era do que eu tinha que fazer e como que eu tinha que fazer. Casamento é também um trabalho que você faz todos os dias você vive o casamento. Você chega em casa, você quer almoçar, você briga com a mulher por qualquer coisa, né?
e às vezes você não respeita nem os filhos. Pergunta meus filhos, como que é a minha vida, mas da Erilda, perante eles. Pergunta para eles como que é. Conversa com o Marcelo, com o Luciano e fala para eles, esse. como é que foi a criação de vocês? Né? Aquilo ali, ó. Foi uma criação com muito amor. Até hoje é o paizinho e tal. Não é por isso, mas é o respeito. Tá? Não tem nada de bater, de tal. Vocês criaram e desenvolveram também, né? Da mesma maneira que a gente aprendeu o que nós aprendemos, nós passamos, né? E outra coisa, eu ainda tive a oportunidade de cuidar mais, porque eu tinha escola de futebol, né? Os meninos de futebol, todas as vezes e eu cobrava deles. Como é que foi essa semana, assim, cadê seu boletim? De ver, não vai jogar não. Tá? E os pais chegavam lá e parabéns e tal. E os perebentos, eu sempre tinha um médico eu levava pra é bom demais. Glória a Deus. Vocês querem deixar uma palavra final, então? Uma benção pastoral? Pastor, isso deixou um conselho importante para aqueles que são solteiros, né? Do que se deve olhar, de como se preparar também, para que quando você estiver dentro do casamento você possa desenvolver, né? Então, se você está estudando, está se preparando, se guardando, quando você estiver dentro do casamento, isso vai acontecer naturalmente, porque foi toda uma preparação antes, né? É aquele famoso, né? Não é chegar para me preparar, né? Não. É quando o momento apareceu, já está pronto. Você prepara para você usar. Para você não ser pego de surpresa, né? Porque, por exemplo, você casa. Aí você tem o filho. Hoje você sabe que você sai à noite aí, as esquinas estão cheias de, né? Você não sabe quem é o moço, quem é a moça e tal, isso tudo. Então, você explica, olha meu filho, você tem que respeitar o pai dela. Se você não respeita ela, você tem que respeitar o pai dela, que o pai dela não ensinou para ela isso. Então é assim, você pergunta pro Marcelo como é que foi o casamento dele, as coisas que ele, como é que foi. Eu disse, sem problema, né? Então, o que eu fico feliz é que os meus filhos também, com as esposas, são assim, igual nós dois, sabe? Copiar o exemplo. Graças a Deus. Eu acho que nós fomos exemplos para eles, nessa parte também. Mas eu quero deixar, não sei se é um conselho, para os jovens que pensam em casar, que fala para Deus o jeito da esposa, o jeito do esposo que você quer, escreve num papelzinho, guarda, porque Deus é fiel para te responder. Amém? E os que estão casados, para ter paciência, não pensar nunca em separar, porque Deus não se alegra com separação, né? E a gente casa, a morte é que nos separa. Mais nada pode nos separar. Então, assim, e não é difícil. Basta a gente ter paciência, gostar das coisas, né? Agradar o marido, agradar os filhos, ter paciência. E eu acho que se a gente abrir mão, porque quando a gente casa, a gente abre mão de muitas coisas, sabe? A gente deixa muita coisa que a gente gostava. Só as noites que a gente deixa. A gente... As cachaçinhas. A gente deixa em prol do nosso casamento, tá? A esposa, então, ela faz tudo para agradar o marido.
Mas quando a esposa faz isso, o marido também faz tudo para agradar a esposa. Mas tem uns que é pirracenta, precisa de culto. Então, né? é uma mudança mútua, e é muito bom, muito gostoso o relacionamento quando as pessoas têm esse entendimento, sabe? Você que convive conosco, você já presenciou algum ato meu, mas da dona Sadona? Assim, de brutalidade um com o outro, de falta de educação? Desrespeitoso, É, nunca vi. Nunca vi. a gente engola seco e tal, mas não. Por isso está explicado os 50 anos, né? Pastores. Mas é o que eu quero para todos os jovens da nossa igreja. Amém. Que casem todos, sejam felizes e Vivam vivam essa plenitude, né? 50 anos também. Oh, 50, 60. Porque hoje, os jovens de hoje têm muito mais possibilidade de ser muitas vezes melhor do que a gente. Foi. Porque a gente não tinha conhecimento nenhum. Né? Era só mesmo o exemplo dos pais, né? E a nossa vontade mesmo. Assim, o que a gente achava que teria que ser e fazer. O temor de Deus, que a gente tinha muito, sim. né? Mas hoje os jovens têm muito mais conhecimento sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a palavra, sobre relacionamentos, muito mais. Então tem muito mais chance de dar muito mais certo do que nós. Demos certo. Glória a Deus. Pastores. É o que eu desejo para você e para todos os jovens da igreja. Amém. Viu, jovens? Aquele lá está com o ouvido coberto. Pastores, muito obrigado. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo, pelas histórias, por tudo que vocês relataram aqui nessa noite. Tenho certeza. Mas era isso que você queria? Era isso que eu imagino que todos queriam ouvir. Não, mas eu digo assim, foi isso que você veio buscar? Foi muito mais do que eu esperava. E eu agradeço de coração. E vocês que ficaram até esse momento, deixem o seu like, inscreva no canal, compartilhe, curta, comente e continue esse bate-papo aí no chat. Né? Fale sobre relacionamento, por que os casamentos estão acabando rápido. Estamos à disposição. Os nossos pastores estão aqui à disposição, deram um exemplo aí, 30 anos de ministério, 50 anos de casado, e mostraram que não só é possível, como incentivaram todos nós a chegarmos nesse nível também. Fiquem com Deus, até a próxima. Amém. Glória a Deus. Obrigada.